Fala galera, beleza? Hoje a gente vai sentar junto e analisar o resultado do primeiro trimestre da CEMIG, que é simplesmente uma das empresas mais antigas, mais sólidas e mais comentadas da Bolsa Brasileira. Bom, eu sei que o relatório de resultado ele pode parecer uma coisa meio chata, mas eu tenho certeza que hoje vai ser diferente. Deixei preparado aqui um PPT e a gente vai passar slide por slide. Mas fica aí que não vai ser uma apresentação chata, não. Eu prometo. A gente vai ver tudo de forma bem simples, sem enrolação, e eu vou trazer aqui a minha opinião sobre o que eu tô vendo nessa análise. Se você tá querendo saber onde que a CEMIG tá pisando em 2026, fica aí comigo até o final. Tem coisa boa pra te contar. Mas antes da gente começar, já sabe, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso dá uma força enorme aqui pra mim, pra eu continuar motivado a trazer esses conteúdos. E pessoal, deu um trabalhão fazer essa análise. Dá essa força aí. Mas sem enrolação, bora pra tela. Agora sim, a gente vai começar a entender com quem que a gente está lidando. A CEMIG, né, ela foi fundada em 1952, ou seja, ela tem mais de 70 anos aí de existência. Ela tem sede em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, e ela é controlada pelo governo do estado de Minas Gerais, meu estado querido, terra do cafezinho e do pão de queijo. Eu sou apaixonado demais pelo estado de Minas. Eu não sei se você já conhece. Vocês já conhecem Minas? Deixa aí nos comentários. Se não, deveriam vir, porque aqui é bom demais. Bom, essa informação de que a CEMIG ela é estatal, ela é importante saber. Ela é uma empresa de economia mista, ou seja, o governo manda, mas qualquer pessoa pode ser sócio comprando ações na bolsa. Tem três números aqui, né, que saltam aos olhos. Mais de 20 milhões, né, de pessoas atendidas. É quase a população inteira de São Paulo, né, sendo servida por essa empresa. Aproximadamente 40 bilhões em valor de mercado. Isso é quanto que o mercado avalia, né, a CEMIG hoje. E fundada em 1952, mais de 70 anos gerando energia e, consequentemente, resultado. Ela é considerada uma das maiores empresas integradas de energia do Brasil, o que significa que ela atua em toda a cadeia, desde produzir energia, passar pela rede elétrica, até chegar aí na sua casa. Isso é uma vantagem enorme, porque diversifica as fontes da receita. E por falar em cadeia integrada, esse slide aqui ele detalha exatamente isso. A CEMIG ela tem três grandes negócios, né, que é a geração, transmissão e distribuição. Na parte de geração, né, que é a produção de energia, são 89 empreendimentos funcionando em 10 estados do Brasil. Ela tem 76 hidrelétricas, 6 parques eólicos e uma usina solar. Ah, e o mais importante, né, parque 100% renovável. Isso não é só bonito, né, de se ver, é uma estratégia da empresa, porque empresas com energia limpa, elas têm um acesso facilitado a crédito internacional e isso acaba atraindo investidores estrangeiros que exigem alguns critérios ambientais bem específicos. Em transmissão ela é a rede que leva energia, né, dos pontos de geração até as cidades. A CEMIG ela tem mais de 5 mil quilômetros de rede própria e, além disso, ela tem participação de 21,7% da Taesa, que é uma outra empresa de transmissão listada na Bolsa, ou seja, é mais uma fonte de receita. E agora vamos falar aqui da distribuição. Essa é a parte que chega até você. A CEMIG distribuidora, ela tem a maior concessão de distribuição do país, atendendo 774 municípios de Minas Gerais e 9,4 milhões de clientes. É muita gente dependendo da CEMIG todo santo dia. E aqui embaixo tem um ponto importante, né, nessa parte aqui de comercialização e gás natural, porque ela ainda tem a Gasmig, né, que distribui gás natural em Minas Gerais. Mais uma diversificação de receita. Na minha opinião, essa diversificação ela é um ponto muito positivo para o investidor, porque quando um segmento vai mal, outro pode compensar, e a gente vai ver isso acontecer de verdade aqui nos próximos slides. Agora, vamos parar um pouquinho aqui nos resultados e falar sobre esses dois tickers, que é CEMIG 3 e CEMIG 4. Esses dados que estão aqui na tela eu peguei lá do site do Investidor 10 para facilitar a nossa visão geral. E aqui começa uma pergunta clássica, né? Qual que é a diferença entre os dois? Bom, de forma bem simples, CEMIG 3 são ações ordinárias, então quem tem CEMIG 3 tem direito a voto nas assembleias da empresa, e CEMIG 4 são ações preferenciais. Em geral, não votam, mas têm prioridade no recebimento dos dividendos. Agora, observem isso daqui, ó.
Tag Along. Esse é um termo técnico muito importante. O Tag Along, ele é uma proteção para o acionista minoritário. E ela funciona assim, ó. Se o controlador da empresa vender o controle para outra pessoa ou outra empresa, o acionista minoritário tem o direito de ser incluído nessa venda pelo mesmo preço ou pelo percentual de tag along previsto. Observem que aqui, ó, no CEMIG 3, o tag along é de 80%. Ou seja, é garantido você receber pelo menos 80% do valor pago ao controlador. Já no CEMIG 4, o tag along é de 0%. Isso aqui significa o quê? Zero proteção. Se o governo de Minas vender o controle da CEMIG, o dono de CEMIG 4, ele não tem direito de ser incluído na venda pelo mesmo preço. Isso aqui é um risco muito relevante que o investidor ele precisa considerar, porque a gente só sente falta quando aquele perrengue acontece. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de correr esse tipo de risco, mas vai de cada um. Se fizer sentido para você, tudo certo, mas é um risco que eu prefiro não correr. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores, né, na cotação. No momento em que eu fiz essa análise, CEMIG 3, a cotação estava no valor de R$ 15, né, e 79 centavos. Variação nos últimos 2 meses positiva, né, mais 9,83%. PL de 9,23, o que significaria, né, que ao preço atual você estaria pagando 9,23 anos de lucro da empresa para ser sócio dela. PVP de 1,55, pagando 55% a mais que o valor contábil. Dividend yield de 8,11%, ou seja, essa ação, ela distribui 8,11% ao ano em dividendos e a liquidez média diária apenas de 1,37 milhão, que é um valor bem baixo comparado com o CEMIG 4. Agora vamos olhar aqui para a CEMIG 4. No momento da análise, a cotação ela estava no valor aqui de R$ 10,98, variação em 12 meses positiva também 13,34%, desempenho melhor, né, no período, PL de 6,48, mais barato em termos de lucro, PVP de 1,09, quase no valor patrimonial, um dividend yield de 11,67%, liquidez média diária de 168 milhões de reais, muito mais líquida. Na tela aqui de histórico de dividendos, tanto CEMIG 3 quanto CEMIG 4, ela tem um histórico consistente de pagamentos, JSCP e dividendos também. O dividend yield médio de 5 anos, né, de CEMIG 3 é de 8,84% e de CEMIG 4 é de 12,31%. Na minha opinião, se você é investidor de dividendos e pensa no longo prazo, né, CEMIG 4 ela chama muita atenção pelo yield maior e pelo PL também, que está mais baixo. Mas CEMIG 3, ela entrega mais proteção com tag along, né? Não existe bala de prata, né? Depende do seu perfil aí, do seu objetivo, do que você está buscando. Eu prefiro ser um pouco mais conservador com relação a tag along, então meus investimentos são todos CEMIG 3. Agora, pessoal, a gente vai entrar de cabeça aqui no relatório, porque até então o que eu trouxe foi um overview para você, né? Vamos entrar aqui de cabeça no relatório oficial. Eu separei os principais pontos que o relatório trouxe. Esse slide aqui, ele é um resumão, os destaques que a própria CEMIG elegeu como os pontos mais importantes do trimestre. Então, vamos aqui, né, de um em um. Primeiro aqui, né, 1,79 bilhões de reais de EBITDA recorrente. Você provavelmente já ouviu falar desse termo, né? Mas o que é EBITDA? O EBITDA é uma sigla que vem do inglês, que significa lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Na prática, ele mostra o quanto que a empresa gerou de resultado com a sua operação, sem contar efeitos financeiros contábeis que podem distorcer a análise. Já a palavrinha aqui, né, recorrente, ela significa que foram excluídos efeitos extraordinários. E o que são esses efeitos extraordinários? São alguns acontecimentos que ocorrem apenas uma vez, são acontecimentos que não vão se repetir. Então é meio que o resultado limpo ali do dia a dia do negócio. E 1,79 bilhões num trimestre é um número bem expressivo. Claro, a gente vai comparar, né, com o ano passado nos próximos slides. Seguindo, né, a gente teve 1,48 bilhões de CAPEX. Só relembrando, CAPEX, né, vem do inglês de Capital Expenditure e é o dinheiro que a empresa investe em ativos físicos, né, máquina, equipamento, rede elétrica, usina nova. Geralmente, quando uma empresa investe muito em CAPEX, isso significa que ela está crescendo. 658, né, milhões em JCP. JCP ele significa juros sobre capital próprio.
É uma forma de distribuir resultado para os acionistas, semelhante aos dividendos, mas né, tem um tratamento tributário um pouco diferente para a empresa. Aqui deu 23 centavos por ação para quem é acionista, isso representa dinheiro na conta. 68,9 milhões em aquisições PCH Pipoca e LT Timóteo Mesquita, que é uma pequena central hidrelétrica e uma linha de transmissão. A empresa ela continuou crescendo via aquisições. E por fim, nessa tela, né, a CEMIG cita aqui pra gente 80 milhões de reais em redução de despesa de acordo com o plano de saúde em 2025. É isso, né, gente? A eficiência de custo é sempre bem-vinda. Então, assim, de cara, né, a impressão que olhando para esses números passa aqui pra gente é que a empresa ela segue estável, gerando caixa, distribuindo resultado e ainda investindo no crescimento. Mas os detalhes a gente vai ver aqui mais à frente. Esse aqui, para mim, é o slide mais importante do ponto de vista financeiro. Aqui a empresa ela compara, né, o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2026. Vamos ver aqui, ó, o EBITDA corrente. No primeiro trimestre de 2025, 1.799 milhões e no primeiro trimestre de 2026, 1.788 milhões de reais. Isso aqui representa, portanto, uma variação negativa de menos 0,6%. Praticamente estável. Não cresceu, mas também não caiu de uma forma muito preocupante. É o tipo de resultado que a gente chama de defensivo. Agora vamos olhar aqui para o lucro recorrente. O lucro líquido recorrente no primeiro trimestre de 2025 foi de 1.021 milhões e no primeiro trimestre de 2026 foi de 979 milhões de reais. Também uma variação negativa de menos 4,1%. Aqui sim, né, houve uma queda um pouco mais relevante. E aí fica a pergunta, por que que isso aconteceu? Daí a CEMIG traz algumas justificativas, né? Reajuste tarifário de 7,78% desde maio de 2025, aumento de 22% no preço médio de compra de energia, ou seja, né, a empresa ela comprou energia mais cara e isso acaba dando uma pressionada na margem, e também o GSF de 1,08 no primeiro trimestre de 2025 versus 0,92 no primeiro trimestre de 2026. Aqui tem um termo técnico, né, importante. O que é GSF. Ele nada mais é do que o gerenciamento do sistema de formação de preços. Na prática, ele mede se as hidrelétricas conseguiram gerar a energia que prometeram nos contratos. Então, um GSF acima de 1 significa que sobrou geração. Então, a empresa ela acaba se beneficiando. Porém, se o GSF está abaixo de 1, significa que as usinas geraram menos do que o esperado. E a empresa precisa ir ao mercado para comprar energia mais cara para honrar os contratos. Então, o GSF, ele cair de 1,08 para 0,92 foi um impacto negativo real nos resultados de geração. Na minha análise aqui, uma queda de 4% no lucro, ele não é um desastre, mas ele também não é um motivo para comemorar. Eu acho que o cenário hidrológico aqui menos favorável, ele foi o principal vilão nesse trimestre. Vamos seguir em frente aqui. Agora a gente vai olhar para o lado dos custos. Afinal, resultado não é só receita, né? É receita menos despesa. Os custos gerenciáveis consolidados, eles saíram de 1.036 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025 para 1.145 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026, né? Um aumento de 10,5%. Vamos entender que o que a CEMIG trouxe que foram os principais vilões. Então, eles colocaram aqui para a gente pessoal mais PLR, mais 21 milhões de reais, aumento de equipe e participação nos lucros, serviço de terceiros, mais 81 milhões de reais. Esse aqui representa, né, um grande impacto. E tem aqui também 43 milhões de reais que vieram de manutenção e conservação de instalações elétricas. Tem 15 milhões de reais de podas de árvore e limpezas de faixa, que está associado, né, até à qualidade do serviço que a CEMIG entrega. Material, menos 6 milhões, uma pequena economia,
e outras despesas. Representou aí 13 milhões de reais, incluindo as obrigações pós-emprego. O crescimento de custo total foi de 2,5% positivo, bem mais comportado, né? A CEMIG ela justifica esse aumento como um investimento em manutenção, TI e gestão de ativos para sustentar o crescimento e a resiliência operacional. Ou seja, né, eles estão gastando mais para entregar um serviço melhor. Daí assim, custo subindo 10% é sinal de alerta, mas precisa ser analisado no contexto. Se for para melhorar a qualidade do serviço e evitar multas regulatórias, pode valer a pena. Vamos dar uma olhadinha no resultado da distribuidora. Seguindo aqui o slide, a gente tem o slide de geração de caixa do período. Esse slide ele mostra como que o dinheiro entrou e saiu durante o trimestre, o famoso fluxo de caixa. Isso aqui é como se fosse o extrato bancário da empresa. O EBITDA ele começou em 1.789 milhões de reais, depois de vários ajustes, né, como recebimento de dividendos, de subsidiárias, variações de capital de giro. A empresa gerou 1.585 milhões de reais de caixa operacional. Isso é bem positivo. Mas depois também veio o impacto aqui dos impostos, né? 108 milhões de reais, juros 375 milhões de reais e o maior de todos que é investimentos, 1.626 milhões de reais. Como resultado, né, o caixa aqui do período, ele foi negativo em 524 milhões de reais. Por isso a disponibilidade de caixa caiu 27,5%, de 1.902 lá no primeiro trimestre para 1.378 no primeiro trimestre de 2026. Isso significa que a empresa está investindo pesado mais do que ela gera no trimestre. Isso é normal em fase de crescimento e expansão, não é necessariamente ruim, mas é importante monitorar para ver se a dívida não está crescendo de forma perigosa. Seguindo, vamos ver aqui CEMIG-D, né, distribuidora. Aqui começa a análise por segmento. E a CEMIG-D, a distribuidora, ela foi a grande estrela aqui do trimestre. Um EBITDA recorrente de 798 milhões no primeiro trimestre. Isso saltou para 1.010 milhões no primeiro trimestre de 2026, o que representa um aumento de 26,6%, né, comparado com o ano passado e agora. E olhando para o lucro líquido recorrente, nós saímos de 297 milhões no primeiro trimestre de 2025 para 398 milhões para esse trimestre de 2026. Isso representa uma variação positiva de 34% no lucro líquido recorrente. Isso aqui é um crescimento bem expressivo. E por quê? Né? Porque o próprio slide ele explica reajuste tarifário, né, de 7,78% desde maio de 2025. Isso vigorou durante todo o primeiro trimestre de 2026, aumentando a receita. Crescimento de 2,6% no mercado residencial, ou seja, mais gente consumindo energia. Vejo isso como algo muito positivo. Bom, galera, se a gente falou que a distribuidora ela foi a estrela no trimestre, agora aqui vem a conta. Porque geração e transmissão decepcionaram no primeiro trimestre aqui de 2026, tá? Vamos começar aqui por geração. O EBITDA recorrente, né, negativo, menos 4,7%. No primeiro trimestre de 2025 foi de 558 milhões. Já no primeiro trimestre de 2026 foi de 532 milhões de reais. E olhando para o lucro líquido recorrente, 1% positivo, de 392 para 396. Aqui o lucro segurou bem. Olhando para a parte de transmissão, o EBITDA recorrente foi negativo também, menos 3,1%. Saímos de 206 lá no primeiro trimestre de 2025 para 179 milhões no primeiro trimestre de 2026. E o lucro líquido, menos 14,2%, saindo de 162 milhões para 139 milhões. Por que a geração sofreu? Aqui a CEMIG traz, né, menor GSF, como eu expliquei antes, né, as hidrelétricas elas geraram menos energia do que contratado e maior PLD. Esse PLD médio é o preço de liquidação das diferenças, que é o preço da energia no mercado quando a empresa precisa ir lá no mercado e comprar, que é o mercado spot. Quando o GSF cai, a empresa ela precisa comprar no spot. E o PLD subiu de 161 no primeiro trimestre para 333
6 no primeiro trimestre de 2026. Ou seja, né, a empresa ela comprou energia mais caro para honrar os contratos. E por que que a transmissão sofreu também? Aqui eles trazem, né, ó, menor inflação no período. A receita de transmissão ela é indexada à inflação. Com a inflação mais baixa, a receita de atualização do ativo de contrato foi menor. Isso mostra um ponto importante, né? Mesmo sendo uma empresa grande e diversificada, a CEMIG ela é sensível ao clima e à hidrologia. Então pensa assim, ano seco igual a geração menor, que é igual a resultados piores. Isso aqui é um risco real que o investidor ele precisa conhecer. Vamos entrar aqui na parte de comercialização. Esse slide ele traz um dos maiores impactos negativos do trimestre, é a área de comercialização de energia. O EBITDA recorrente no primeiro trimestre de 2025 é mais 36 milhões e no primeiro trimestre de 2026 menos 161 milhões de reais. Olhando aqui para o lucro recorrente, mais 64 milhões no primeiro trimestre de 2025 e menos 125 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026. Gente, dá até tristeza quando olho para esse resultado aqui, porque foi muito ruim. Olha só, virou negativo. O que aconteceu? A própria apresentação aqui da CEMIG, ela traz a explicação. Aumento nos preços de compra de energia para fechamento de posições. Na comercialização, a empresa ela compra e vende energia no mercado. Daí, quando ela tinha posições em aberto, ela precisou fechar. Ou seja, comprar energia para honrar o contrato. E aí, nesse momento, o preço estava muito mais alto do que o esperado. Daí o resultado é isso aqui que a gente está vendo, né? Prejuízo operacional no trimestre. Isso aqui está diretamente ligado ao PLD mais alto que eu mencionei anteriormente. Percebe que isso daqui é um efeito em cadeia. GSF baixo, preço no mercado spot sobe, quem precisa comprar energia no curto prazo paga mais caro. Esse ponto aqui do resultado de comercialização, para ser bem sincero, é o ponto que mais me preocupa no curto prazo. Mas é importante da gente lembrar também que é um segmento de natureza mais volátil. E isso pode melhorar bastante aí, né, nos próximos trimestres, se a hidrologia normalizar. Seguindo, agora a gente chega numa das partes mais interessantes e talvez menos conhecida da CEMIG, que é a CEMIG SIM. E o que é a tal da CEMIG SIM? Ela nada mais é do que a subsidiária de energia solar distribuída da CEMIG. Ela instala e opera usinas fotovoltaicas, painéis solares, que fornecem energia para residências e empresas via aluguel ou venda de energia. Como vocês podem ver aqui na tela, o resultado foi muito bom, foi espetacular. O EBITDA recorrente no primeiro trimestre de 2025 foi de 9,4 milhões e no primeiro trimestre de 2026 saltou para 19,5 milhões. Isso representa um aumento de 107%. Olha só, mais que dobrou. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no lucro recorrente. No primeiro trimestre de 2025, 5,1 milhões. No primeiro trimestre de 2026, 10,5 milhões. Ou seja, um aumento também absurdo, 105,9%. E o motivo, né, pessoal, está aqui escrito, ó, expansão de 132 megawatt-pico na capacidade instalada. A empresa, hoje, ela tem 156 megawatt-pico de capacidade própria e 283 megawatt-pico de capacidade arrendada. Pessoal, assim, na minha opinião, a CEMIG SIM, ela ainda é pequena em relação, né, ao consolidado. São 19,5 milhões de reais versus 1,788 bilhão no total, mas o crescimento é enorme e mostra que a empresa ela está se posicionando bem no mercado de energia solar, que é uma das maiores tendências do setor elétrico brasileiro. Na minha opinião, é a parte da CEMIG com o maior potencial de crescimento no futuro. Dando seguimento, vamos falar um pouquinho aqui da Gasmig. A Gasmig ela é a subsidiária de distribuição de gás natural em Minas Gerais. E os resultados aqui eles foram mistos, para não dizer decepcionantes. Ó, o EBITDA recorrente no primeiro trimestre de 2025, 213 milhões. Tivemos uma queda de menos 9,4%. No primeiro trimestre de 2026, esse valor caiu para 193 milhões. Olhando aqui para o lucro recorrente, primeiro trimestre de 2025,
114 milhões. Tivemos também uma queda aqui de 11% e esse valor passou para 101 milhões no primeiro trimestre de 2026. E aí, por que caiu? A CEMIG ela explica muito bem aqui, né? Mudança de mix para mercado livre com menor margem regulatória. E o que é esse mercado livre? Aqui é onde grandes consumidores, como indústrias, negociam diretamente o preço do gás. Na Gasmig, os clientes industriais eles estão migrando para o mercado livre. O problema nesse ponto é que no mercado livre a margem ela é menor. Isso porque os grandes clientes eles têm um poder de negociação. Então a receita total, né? Ela pode até se manter, mas a margem ela fica comprimida. Eu acho que isso é uma tendência de mercado e a CEMIG ela precisa encontrar formas de manter a rentabilidade mesmo com mais clientes no mercado livre. Isso aqui não é um problema novo, mas precisa de atenção. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa análise do primeiro trimestre de 2026 da CEMIG e deixa eu te trazer o meu resumo final sobre o que a gente viu aqui hoje. A CEMIG ela me passa esse ar de empresa com fundamentos bem consolidados, mas eu reparei que tem alguns ventos contrários que apareceram no relatório do primeiro trimestre, principalmente na parte de geração e de comercialização, que sofreram demais com o GSF mais baixo e o preço de energia mais alto no mercado spot. E os pontos que me chamaram a atenção de forma positiva foi que a empresa ela entregou um crescimento de 26% no EBITDA, o que eu achei assim excelente. A CEMIG sim, ela dobrou o seu resultado, o que está mostrando que a energia solar, a aposta, né, em energia solar, ela está dando um resultado bem positivo. Os dividendos continuam sendo distribuídos como um reloginho. Eu não posso deixar de sinalizar os pontos que estão me preocupando, que como eu mencionei, a comercialização ficou no vermelho, menos 161 milhões de reais de EBITDA. Os custos subiram 10,5%, então precisa de ter um monitoramento nosso como investidor. O caixa caiu 27%, isso por conta dos investimentos pesados, mas no geral, a CEMIG, ela continua sendo uma empresa que faz parte da carteira de muitos investidores, inclusive da minha carteira, e ela justifica isso pela previsibilidade e pelo histórico de distribuição de proventos. Agora, eu sei que quem espera, né, no curto prazo, uma explosão no lucro, eu sei que você vai ficar frustrado se essa for a sua expectativa. Porque esse negócio, o negócio da CEMIG, é um tipo de negócio lento e consistente. Se esse conteúdo foi útil para você, te ajudou aí a abrir a mente um pouco, a entender melhor o relatório liberado aí no primeiro trimestre de 2026, já deixa seu like, se inscreve no canal e se você gosta de vídeos assim, deixa aqui no comentário algum ativo que você queira que eu faça análise num próximo vídeo. O seu engajamento aqui no vídeo ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que esse tipo de conteúdo aqui é relevante. E quando eu falo relevante, relevante não só para outras pessoas, mas também para o seu algoritmo. Até o próximo vídeo, bons investimentos!